Depois de termos tirado um cochilo daqueles em pleno domingão, viemos aqui compostos para gravar. Sim. Tomar um banho na água gelada ainda, porque a cara tava amassada, né? E eu tava digitando mensagem lá no teclado pra alguém lá, e era G, eu tava apertando o Q, e tava assim, por que tá saindo o Q aqui nessa bagaça? Sabe, quando tá meio dormindo ainda? Então, pronto. Eu não tava bom pra ir pro espaço, agora eu tô. Não, agora está preparado. Vamos falar sobre... Endurance, do Scott Kelly. Ei, eu não vi a hora de gravar um bate-papo sobre esse livro aqui. Esse livro é uma autobiografia compilada pelo próprio Scott Kelly. Certo? Que o Scott Kelly é um astronauta americano. Que passou quase um ano no espaço. Sim. Para qual finalidade? Bom, os objetivos da missão dele, primeiramente, os objetivos científicos eram de saber como que o corpo humano reagia no espaço a longo prazo para que, né, fosse estudado isso e aplicado de uma forma mais eficiente em futuras viagens espaciais, pensando exclusivamente numa viagem para Marte. O livro inicia com um prólogo rápido do próprio Scott contando algumas 2 semanas depois a reação dele quando ele voltou para a Terra, que ele ainda está meio perdido por causa da gravidade, principalmente, que mantém ele preso no chão, né? Então, às vezes ele tá andando até no corredor, do nada, assim, parece que ele fica meio assim, tenta se segurar. Ele tropeça. Isso, mas na verdade, assim, isso é efeito psicológico, dele ter passado quase um ano flutuando. Às vezes ele fica procurando os... Eu esqueci o nome daquilo agora, mas é tipo uma fita dupla face, onde ele coloca as coisas lá e fica grudado no seu copo d'água, no seu computador. Agora não precisa mais, né? É uma pequena introdução, só eu acho que ele fez isso já pra segurar, captar a atenção. O livro é alternado em 2 tempos. Não é o presente, porque ele já voltou, já faz um tempinho que ele voltou. Mas no tempo que ele passou no espaço e ele volta desde criança. O que despertou a vontade dele em virar um astronauta e todo o processo até ele se tornar astronauta. Eu achei essa forma de biografia bem dinâmica. Porque assim, a carreira dele é uma carreira ascendente, certo? Ele começasse lá, de quando ele era criança, ia ser legal, tá. Mas ele chegou num ponto que ia ficar parado, como aconteceu no livro. Aconteceu uma certa, assim, chegou num certo ponto no livro que ficou assim, parado, certo? Só que a gente ainda mantinha esperança de chegar na parte anterior e ser assim. E a gente ficava assim ansioso para voltar na parte passada onde ele estava na ascensão da carreira dele para astronauta. Então assim, no ponto que ele chegou no espaço, como que a gente sabia quase tudo mais ou menos, eu acho que ficou um pouco parado. Se ele foi parado para mim, ler, imagina para ele ficando no espaço. Tem vários momentos que ele já não estava aguentando mais, ainda mais quando ele ficou sozinho, ele ficou acho que uns 2, 3 meses sozinho, né? Esperando a nova turma dele. Ó, você tem que estar com a cabeça bem firme, porque acho que tem hora que deve dar desespero naquele lugar. Bom, é bem interessante você olhar sobre essa ótica de que você estar no espaço não é totalmente, né? É totalmente tudo de bom. Divertido, né? como a gente imagina que seja. Você não tá indo lá pra férias, você tá indo no trabalho, você trabalha pra cacete. Trabalha muito, você não tem assim uma liberdade, você não tem privacidade e você tem que cumprir as suas metas, você tem que cumprir as suas obrigações. E se você não consegue fazer uma coisa num dia, você tem que pegar, deixar no seu tempo de folga depois para poder fazer alguma coisa. A partir do momento que você pega e se alista ao cargo de astronauta, você já é meio que uma propriedade do governo, você está à disposição do governo. E ele seria descartado dessa viagem espacial devido a um problema na visão dele. Era a visão ou era a próstata? Não lembro agora qual que era o problema. Então, mas na verdade, teve esses 2 impasses. Teve os 2. Então, mas na verdade ele teve esse problema e o que aconteceu? Ele usou um argumento assim, que foi talvez até um pouco assim, né, meio sagaz, assim, que ele passou na frente de alguém, né, Cláudio, você lembra? Que ele tinha sido descartado, né? Só que falou assim, olha, mas beleza, vocês vão levar o outro astronauta ali, mas se vocês me levarem, certo? Vocês vão ter uma vantagem, que eu tenho um irmão gêmeo. Esse irmão gêmeo vai ficar na Terra e eu estarei no espaço. Vocês podem comparar nosso DNA e ver quais são as mudanças que acontecem de uma pessoa que está no espaço e outra pessoa que está aqui na Terra. Já que eu e meu irmão, né? Bem idêntico. Como diria o ditado, o mundo é dos mais espertos. Ele não se encaixa naquela categoria de o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Mas foi uma situação assim bem inteligente e ele acabou, né, passando na frente de alguém aí. E ele nem tinha falado com o irmão dele, né, sobre isso daí, né. Enfim. E detalhe, o irmão dele também é astronauta. Um ponto bem interessante é que assim, quando escolheram os 2, né, pra astronauta, foi aquela situação que os repórteres chegaram pra NASA e falaram: vocês sabiam que vocês pegaram e contrataram 2 irmãos, né, vocês selecionaram 2 irmãos pra poder, né, ser astronauta? A resposta da NASA foi a seguinte: a gente não contratou 2 irmãos, a gente contratou 2 pessoas capacitadas para
a função de astronauta. Então, sim, eles são muito capacitados, tem uma ascensão da carreira deles que levou ele para isso. Não dá pra gente entrar em todos esses detalhes, né? Porque não convém, né? Não convém pegar e ficar entrando em detalhes assim simples. Mas você olha para ele e você vê esperança, porque ele era como a gente, era uma pessoa que é pobre, ele saiu lá do subúrbio, certo? E foi crescendo. O pai dele era policial, a mãe dele virou policial também e serviu para ele de exemplo. Certo? Quando ela pegou e treinou e ralou muito para poder ser uma das primeiras policiais da cidade que ele morava. Sim, uma das primeiras. Então teve muito disso, teve muita coisa que você fala assim, se eu quero ser uma coisa, eu tenho que pegar e estudar, tem que ralar, eu tenho que me fuder, porque não é fácil, a concorrência é grande. E ele nunca foi o grande expert da escola, da faculdade, ele quebrou a cara, ele já recebeu nãos na vida. Vários. Pra quem não sabe, o que é a Estação Espacial Internacional, no caso a ISS, né? International Station Space, que é onde ele ficou, é considerado atualmente um dos maiores objetos construídos pelo homem, e inclusive no espaço. Ela tem a contribuição de vários países, a Rússia, os Estados Unidos, e eu não lembro quais são os outros países, pessoal, é muita coisa aí. É muita informação na minha cabeça. Acho que até o Japão. O Japão também, sim. Eu lembro que tinha uns japoneses lá com ele. A gente não vai falar muito sobre o livro, mas a gente vai deixar aqui algumas curiosidades para deixar vocês assim, poxa, eu preciso saber mais sobre isso, eu preciso pegar e ler esse livro. Bom, uma coisa que eu achei interessante foi do custo para poder levar alguma coisa para o espaço. Por mais que seja um macacão, uma roupa, comida, um copo d'água, tudo tem um custo, tudo tem um custo extremamente alto. Extremamente extremamente alto. Talvez o custo de levar um objeto seja o custo que eu levo para poder viver minha vida toda. O detalhe é que ele tinha que praticar exercícios 2 horas por dia para não atrofiar o músculo no espaço. E mesmo assim ainda tem uma pequena redução. E para poder fazer uma esteira que se encaixe nas necessidades lá da estação espacial, e essa esteira tinha alguns diferenciais, certo? Em relação à vibração, porque se ela fosse uma esteira comum, igual você vê nas academias por aí, ia acontecer isso, que era dobrar a estação espacial e quebrar tudo lá em cima, certo? Por causa da vibração. Então tinha muitas coisas, tinha muitos detalhes, assim, muita coisa interessante que gira em torno disso daí, que não é qualquer objeto, tudo tem que ser adaptado, tudo sofre alterações para ser adaptado para o espaço. Eu li Duna, Glaucia, você lembra de quando eu li Duna? E eles falavam sobre o processamento da urina. Lembra que eu não lembro certinho o nome do objeto, certo? Mas tinha um processador de Você que falou que até o suor eles processavam. Sim. E acontece isso também com os astronautas, você lembra? Que eles trocavam urina lá entre os astronautas lá em cima. Mas na verdade a urina deles passava para os custos, alguma coisa assim. Sim, era uma troca, era como se valesse dinheiro aquilo lá, uma troca de, né? Eu preciso de alguma coisa, não tenho, deixa eu passar a minha urina pra você. Transformava em água. Sim, eles precisavam de água, porque eles tinham um purificador, eles usavam essa urina aí pra poder, né? Fazer o processo que tinha que fazer lá pra poder, né? Reutilizar. Então aí eu olho pro livro de Duna e falo assim, poxa, cara, eu não sabia disso, e quão real é isso aqui agora? Para eles utilizar roupas mesmo, eles levam uma quantidade mínima de roupas e eles usam até a roupa sair andando. Teve até uma cena lá que eu tava lendo que o Scott Kelly ele foi pegar a roupa de ginástica dele e falou que a roupa ainda tava úmida do suor dele do dia anterior. Então o processo de secagem lá é mais demorado. Agora vocês imaginam, a cueca vira de um lado, vira do outro, já era, depois você torce. E eu lembro que quando eles estavam voltando pra Terra, ele até falou que tinha umas roupas novas que eles não chegaram a usar. Porque eles deixam, né, por precaução. Eles não chegaram a usar. Ele tava com a roupa lá falando sozinha já. Tem até um vídeo, se vocês forem no YouTube, tem uma astronauta que mostra esse vídeo, ela é até citada no Vamos vídeo. deixar o link aqui embaixo caso eles queiram ver esse vídeo, é muito interessante. Sim. E nesse vídeo, ela mostra o lugar onde eles fazem as necessidades dele, né? Pra você fazer o número 1, tranquilo, não vem problema. Agora, pra você fazer o número 2 e você tem uma pontaria certeira pra acertar aquele buraco, você precisa treinar pra poder decolar um espacial, pra poder aterrissar, para poder saber como reagir num vazamento de amônia. Você tem que fazer um monte de coisa, você ainda tem que ter um treinamento filho da mãe para poder acertar o buraco desse tamanhozinho aqui. E se vazar, você tem que pegar, né? Vai que é um dia que tá com diarreia e tal, e pronto, né? Pra eles dormir também, eles podem dormir de ponta cabeça, de lado, de frente, qualquer jeito, não muda. De cabeça pra baixo não muda nada. Não muda nada, porque a sensação é a mesma. Tá fudido de qualquer jeito. Qualquer um que você ficar, você tá lascado. Teve um debate legal, não sei se você lembra, Glaucio, deles falando sobre o livro 50 Tons de Cinza. Poxa, astronauta também é gente, astronauta também lê.
né? E estavam esse debate lá que eles assistiram um filme e tal, né? E algumas pessoas, né, pensam como eu, algumas pessoas pensam como a Glaucia, algumas pessoas estão no meio, certo? E a gente acompanha essa divergência de opiniões dele, dos próprios astronautas. E talvez seja um porno ruim, como o Marquinhos fala, talvez seja. Mas foi legal ver isso daí. Defendeu no livro, então lê. Também ele menciona Game of Thrones, quando ele, no horário de lazer dele, ele aproveitou pra tirar o atraso, né, nas séries dele que tava atrasado. Teve várias ocasiões também que ele perdeu alguns momentos, porque como ele passou um ano quase longe da família dele, claro que ele ia perder momentos importantes. Muitas coisas ele queria estar na Terra pra acompanhar, ele não podia. Às vezes ele recebia notícia um pouco atrasado por causa de falta de sistema, alguma coisa assim, às vezes caía, era interrompido. Eu achei interessante que o Scott passou a situação bem clara de como ele era. Em algum momento talvez ele tenha soado um pouco egoísta, sim, e ele colocou isso no livro, certo? Ele foi bem fiel às atitudes dele, né? Ele foi casado duas vezes, né? Ele tá firme com a segunda esposa. E até com a relação à primeira esposa. Eu falei, nossa, imagina ela lendo isso, né? Porque ele foi sincero na biografia dele. Mas o Michael falou pra mim, se por acaso ele escreveu isso, é porque ela, a ex-esposa dele já realmente sabe como que ele é, né? Então isso não é nada, o Michael falou. Se eles chegaram ao ponto de separar, bem não tava, bem então... Não tava, então. Mas a gente lendo assim, ainda mais a pessoa contando, a gente fala, nossa, mas a gente sabe que na vida real os dois lá, né? Entre eles ali, o negócio foi bem mais embaixo. Tem também a questão da censura, o quanto que eles eram... né, cobrados pelo que eles falavam quando eles estavam ao vivo, né? Ele já chegou a se portar de uma forma adequada, porque, poxa, também são humanos, também xingam. Eles não podem falar palavrões, gente. Ninguém pode, né? Mas é muito complicado. Você tá trabalhando, né? E você ter que, né, lidar com isso de uma forma assim, não sei, tranquila. Eu não sei, imagina que você está lá numa situação problemática como o dia que eles estavam em risco de ter uma colisão com um lixo espacial. E o que as pessoas queriam? O que a NASA exigiu? Vamos fazer uma coletiva de imprensa. Poxa, meu, tá vindo um negócio aqui na nossa direção. Vocês querem que a gente faça uma coletiva de imprensa? E ainda mostrar que tá tudo lindo, belo e perfeito. Ele tava gritando por dentro, xingando por dentro, porque eles tinham que correr contra o tempo pra tentar, né? Eles não puderam fazer nada. Se desviar daquilo, só que eles foram obrigados àquilo, a gente acaba entrando numa aflição com eles. Quando a gente tá lendo, a gente sabe que não vai morrer porque o cara tá contando, mas mesmo assim a gente fica naquela aflição, sabe? Tipo, o que eles fizeram pra sair dessa? O choque seria do lixo espacial vindo assim 28 mil km por hora e a estação espacial também indo 28 mil km por hora ia dar uma colisão de 56 mil km por hora, certo? Eles não iam nem perceber, né, que morreu. Igual aquela cena do Thanos. É interessante também o trabalho entre equipes com ele, porque ele trocou de equipe umas 3 vezes, né? Uhum. Ele soube lidar com essas situações, essas diferenças de equipes. Teve uma das equipes lá que alguns astronautas começaram a brigar entre si, ele tava no meio, você lembra? Uhum. E ele achou que isso não iria acontecer, ele não sabia que parte tomar, o que ia fazer. É bem... Inclusive porque são pessoas diferentes, culturas totalmente diferentes. Você tem lá um russo lá que toma vodka no café da manhã, certo? Você tem um japonês que tem um... E pô, cada um é diferente do outro, cara. Né? Ele tem aqueles rituais que eles faziam que por vezes não era compreendido, mas é cultura, cada um tem a sua. O livro é um livro muito construtivo, eu acho que ele deu uma equalizada nos conhecimentos, né, de ciência que eu tinha e tudo, e eu recomendo pra vocês, e é uma leitura válida. Ele escreve numa linguagem que dá pra gente entender. Sim, simples. Tem os termos sim, mas ele explica, é muito tranquilo pra ler. Acho que ninguém vai se perder, não. Fica a recomendação pra vocês, né? A gente não falou nada aqui ainda do que acontece, tem muita coisa. Muita coisa, já tá quase 20 minutos de vídeo, a gente queria falar um monte. É. Mas o livro, ele é divertido, ele tem um toque divertido, porque ele também é divertido. Ele é divertido, Scott. Sabe, às vezes a gente acaba se identificando com o humor dele. Sim, sim. Ele é bem humorado. Às vezes a gente olha assim, nossa, afinal deve ser sério, né? Não, sei lá, mas a gente é totalmente diferente. Inclusive a piada que ele fez no dia que ele foi fazer o teste para astronauta. Lembra que ele usou o mesmo termo do irmão dele? Tá? Vocês vão ter que ler se vocês quiserem saber. E eles têm um ritual também, toda vez que vai entrar numa nave, que é... Mijar no pneu. Já no pneu. Eles fazem isso... É, cultura, né? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham ficado com vontade de ler. O livro é muito barato. Quando a gente começou a indicar, acho que teve um monte de gente que conseguiu comprar por R$7. Depois... 7 e pouco, depois foi pra 6 e pouco, aí depois... Aumentou. Pra 20 e pouco. Mas mesmo assim, 20 e pouco não tá caro não, gente. A gente indicou tanto, tanta gente comprou que... Que acho que a Amazon falou, não, ainda já estão perdendo, não dá uma subidinha. Então não vou comprar. Não tá caro, não. Então, mas eu espero que vocês leiam, dê uma chance pra esse livro. É um livro muito construtivo, vai acrescentar muito pra vocês e... Eu confesso que se fosse por mim mesma, eu não compraria um
livro desse. Mas Ainda bem que sou eu na sua vida. O Miquel me indicou, gente. É legal a gente ouvir umas indicações de vez em quando diferente. Eu não sou chegada a ler biografia, vocês sabem. Mas esse recomendo. Não é chato, não é monótono. E mesmo que ele volta no tempo pra contar um pouco do processo, é interessante. Porque a gente quer saber por tudo que ele passou. Eu vou deixar o link de compra da Amazon, tá? Se vocês gostaram, gente, compra pelo nosso link. Aqui, o nosso, da Alegria Literária. Nos segue nas redes sociais, que lá a gente indica vários livros também. A gente faz projeto de leituras. Tem a nossa maratona do Calhamaço que rola todo mês. Se vocês já leram, conte aqui pra gente. Se vocês que compraram por nossa indicação já começaram a ler, conversa com a gente o que vocês estão achando. Se vocês já terminaram, o que vocês achou. Vamos enfatizar os amiguinhos aí que não leram ainda pra ler. Vamos aí, né, que é fazer campanha do Scott Kelly. Isso aí. Vamos ler. Endurance. O livro cita bastante o livro A Incrível Viagem a Shackleton, que inclusive foi pra minha lista, que tem um navio que chama Endurance. E existe uma metáfora aí, se vocês quiserem saber, vocês vão ter que ler, porque já é quando você acabar desse vídeo. Já era. Tá? Então até o próximo vídeo. Tchau.